Olá! Que bom ter você aqui no canal O Top da Política. Hoje, vamos explorar um vídeo interessante do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, onde eles falam sobre a visita deles à Casa Branca. Segundo eles, o objetivo não era turismo, mas sim entregar documentos que expõem as ações do ministro Alexandre de Moraes, com a esperança de que o governo americano tome alguma ação contra ele. Fique conosco até o final, para entender melhor essa situação. E não esqueça de inscrever-se e deixar seu like. Vamos ao vídeo. Então, Eduardo, estamos aqui na Casa Branca. A gente, obviamente, não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair, de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje. E eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que é que a gente faz aqui, né? Porque muita gente não sabe o que você está fazendo aqui, acha que você está a passeio, que a gente está a passeio. Eu acho que vale dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com Trump, é tomar café com Trump? Olha, pode ter certeza que não é turismo, né? Inclusive, eu acho que foi um grande tiro no pé essa tentativa de confiscar o meu passaporte e me obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos, porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer verdades para cá, trazer os fatos, trazer você que vai para a Avenida Paulista, né, essa foto, ou de você de Copacabana, para a gente mostrar que não é uma coisa sobre Bolsonaro tão somente, é sobre todo um país, mais de metade do país clamando por liberdade. Então a gente leva fatos, a gente conta com diversas pessoas, e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, né, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite, né? Responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas cadê? Vocês se reúnem aí, mas e aí, cadê as sanções? Só ouço falar, não sei o quê. Então é importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério, né? Hoje a gente trouxe aqui um calhamaço desse tamanho, com as decisões do Alexandre todas traduzidas de forma juramentadas, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a casa da mãe Joana, não é? A gente não toca a campainha ali, Trampão, sanciona aí o Xandão pra gente. É um processo, então você tem que conversar com o Conselho de Segurança Nacional, você tem que conversar com o DPC, né, Domestic Policy Council, você tem que conversar com o Departamento de Estado, você tem que conversar com o Departamento de Tesouro, você tem que conversar com gente o White House Counsel's Office, né, como uma espécie de advocacia da Casa Branca. Você tem que conversar com cada um dos agentes aqui para tentar explicar a eles o que está acontecendo. E eu acho que você pode dizer o que as pessoas, quando a gente conta o que está acontecendo no Brasil, o que elas encontram, o que elas acham. De fato, é difícil você traçar um paralelo com os Estados Unidos. Eu tenho que aqui render as homenagens ao Paulo Figueiredo, que ele é muito mais entendido de legislação americana do que eu, então ele consegue trazer essa ideia melhor para apresentar para eles. Algumas pessoas até já têm uma certa noção do que está acontecendo, outros ficam totalmente surpresos, porque eles vêm com algumas soluções que seriam jurídicas numa democracia normal, mas quando eles falam, a gente fala, já tentamos isso, ou isso não consegue no Brasil por conta dessa ação de alguns tiranos lá. Então, esse esclarecimento ele é vital para eles entenderem e chegarem à conclusão de que realmente não tem outra saída senão sancionar para colocar um freio nesse tipo de gente. Eu estou falando aqui de sancionar pessoas, não de sancionar o país. O nosso objetivo aqui não é aumentar as tarifas comerciais para que produtos sejam encarecidos no Brasil. Isso, inclusive, é uma política socialista. Hoje a gente estava aqui na Casa Branca, enquanto nós estávamos tendo reunião, o Trump estava anunciando tarifas para o Brasil e a gente estava discutindo quanto que seria benéfico se o Brasil tivesse uma boa relação, como tinha na época do governo do seu pai, como isso poderia ter sido evitado, como aliás seu pai evitou no caso do aço. No caso do aço, né, o Trump, no primeiro mandato dele, acabou colocando tarifas no aço que vinha do mundo inteiro para os Estados Unidos, exceto o Brasil, porque o presidente Bolsonaro fez interlocução, abriu um diálogo e conseguiu conversar com o presidente Trump, coisa que não ocorre hoje, porque o Lula ele tem sido visceral contra o Trump. O Trump fala uma coisa e o Lula vai a público para falar outra. Além do mais, todas as políticas aqui da administração Trump, ele faz questão de se colocar do lado oposto. Posso citar vários exemplos. Eu começo falando aqui do fim do padrão dólar, acabar com o uso do dólar americano nas transações internacionais. Mas tem vários outros. Mais Irã, Pro-China, Venezuela, enfim, dá para passar o dia inteiro aqui. Mas resgatando o ponto que você estava falando, é que a gente não quer tarifa para o Brasil, a gente não quer sanção para o Brasil. A gente quer sanção
para responsabilizar algo que já existe dentro da legislação americana. Isso é importante dizer. Alexandre de Moraes violou a legislação dos Estados Unidos quando ele se esquiva de seguir os tratados internacionais entre o Brasil e os Estados Unidos para ir atrás de companhias e indivíduos dentro dos Estados Unidos. Ele violou as leis internacionais de direitos humanos, ele violou, inclusive, o que se entende aqui nos Estados Unidos como cometeu práticas de corrupção, e o que a gente faz aqui são simplesmente trazer os fatos. E quando a gente traz os fatos, tem um misto disso que você estava falando, né, Eduardo? Das pessoas não entenderem a gravidade do que está acontecendo, ficarem surpresas, digamos assim, mas, por outro lado, eles também entendem um certo paralelo, né? Porque eles veem o que aconteceu com Donald Trump, eles veem a forma como os juízes aqui nos Estados Unidos, está muito em discussão, né? Os juízes, a gente falou muito disso aqui, Sim. Como os juízes estão invadindo as prerrogativas do Poder Executivo, sendo usadas para parar a vontade do eleitor, né? E muitas outras questões também. Ele vai ficando por aqui para não estender tanto o vídeo, para o nosso cameraman não cansar muito o braço dele. Nosso cameraman, tadinho, tá com o bracinho já caindo. Mas pode ter certeza que a gente segue aqui trabalhando, pensando no melhor para o povo brasileiro. Aqui ninguém está turistando ou passeando não, tá? Vão ter muitas outras vindas ainda, pessoal. Saibam que esse é um processo, a gente tem que ter expectativa no lugar. A gente está tratando de várias coisas diferentes. Tem visto, cassação de visto para vários indivíduos, um processo que talvez saia primeiro. Tem o processo das sanções financeiras específicas na figura do Alexandre, mas com sanções secundárias para outras pessoas, talvez certos procuradores, talvez certos, talvez sobe até para político. Então, delegados, etc., por aí vai. Inclusive parece que tem juiz auxiliar que está saindo aí da posição, mas não vai escapar não. Então, as pessoas têm que entender que isso é um processo que ainda vai demorar alguns meses. Talvez possa vir mais rápido do que a gente imagina, mas aqui a coisa é feita com seriedade, né? É isso aí. Só finalizando, se você está vendo esse vídeo no YouTube, parece clichê, mas é verdade. Curta, comente, se inscreva no canal, que isso faz o algoritmo entender que essa mensagem é relevante e entrega para mais pessoas. E o Paulo Figueiredo está também no Rumble e no Locals, né? www.paulofigueiredoshow.com. Um abraço, fiquem com Deus. Durante a live, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro abordou a possibilidade de sanções que o governo dos Estados Unidos poderia impor ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele mencionou uma drástica pena de morte financeira, que impediria Moraes de realizar transações internacionais ou abrir contas, conforme sua interpretação das normas norte-americanas. Eduardo Bolsonaro se defendeu de acusações, afirmando: "Falaram que estou trabalhando por sanções contra o Brasil. Mentira. Eu não trabalho por sanções contra o Brasil. Acredito que isso virá naturalmente devido às pataquadas do Lula e de sua equipe de ministros, que são totalmente ideológicos e nada pragmáticos." O deputado esclareceu que suas sanções são direcionadas a um grupo específico, não apenas a Moraes, mas a pessoas que, segundo ele, têm abusado de seus poderes e violado direitos humanos. Especialistas alertam sobre os critérios dessa legislação, destacando os riscos de um uso político e o potencial conflito com a soberania nacional. Diante de toda essa situação, a pergunta que fica é: Eduardo Bolsonaro terá êxito em sua tentativa de penalizar o ministro Alexandre de Moraes?